A minha mãe estava doente na época e havia se desenganado pelos médicos, ela iria morrer, é o que a notícia que nós tínhamos em casa. Então, nós éramos em 5 irmãos e ficamos todos apavorados, com aquela expectativa ruim, né? Uma pessoa que chorava à noite, que sofria dores à noite e tal, e gemia. Então a gente olhava assim, parece que nós não tínhamos o que fazer, e não tínhamos mesmo o que fazer. Com tudo que a gente conhecia, a religião, mas a gente achava que o médico falou, está falado, né? Então nós estávamos naquela situação. A minha mãe, por sua vez, não perdeu a fé, começou a visitar várias igrejas evangélicas, né? Na época foi ao Brasil para Cristo, e aí ela começou a ir na Igreja Unida, que era uma igreja próxima da gente, assim, mais próxima. Começou a ir e estava muito feliz. Ela mudou o semblante dela, embora continuasse ali doente ainda, né? Mudou o semblante dela e ela me convidava. Vá um dia comigo na igreja. Eu falava, um dia eu vou. E esse um dia eu vou era assim uma desculpa, né? Que eu dava, um dia eu vou, né? E nesse dia que eu esperava que não chegasse, porque eu não queria ir, a verdade era essa. Eu gostava de uma série de coisas. A igreja, na minha época, ela era uma igreja muito ativa, a igreja evangélica. Assembleia de Deus, muito grande lá em São Mateus, no bairro onde eu fui criado, em São Paulo, na Zona Leste. Ia para a rua com a banda, fazia aqueles cultos, tocando os hinos, né? Aquela coisa assim. Eu achava aquilo lindo, eu ficava de longe olhando assim, pensando, que se eu pudesse tocar uma banda dessa, né? Mas eu ficava olhando, eu não sabia tocar instrumento nenhum até aí. Então eu ficava olhando para aquilo e aquilo me cativava, mas quando vinha alguém com um folheto para me evangelizar, para entregar para mim, eu ia para o outro lado. Fugia do evangelizador, né? Acaba sendo típico, né? Até hoje. Exatamente. Hoje a gente sabe que acontece isso porque a gente fazia assim. Então eu fugia de um lado para o outro. E no meu coração, eu não entrava em igreja evangélica por conta de uma coisa que eu ouvi uma vez. Veja que uma palavrinha às vezes muda uma série de coisas no pensamento da gente. Havia uma senhora que trabalhava lá com a nossa família, com a minha tia, e convivia com a gente ali. Nós convivíamos todos num terreno, com a casa, tinha 3 casas, né? Tinha a casa da minha tia no fundo, no meio do quintal tinha o salão do Reino da Testemunha de Jeová, e na frente era a minha casa. E essa pessoa, então, ela prestava serviço para a minha tia. E um dia ela foi na Assembleia de Deus, na mesma rua que a gente morava. Ela foi lá, aí ela voltou, né, lá cantando uns hinos que ela aprendeu, e a minha mãe perguntou, a senhora gostou, vó? O apelido dela era avó de todo mundo, não era nossa avó, mas era o apelido dela. Ela falou, eu gostei sim, só que eu não gostei de uma coisa. O que foi? É que lá, chega no final do culto, eles perguntam quem quer aceitar Jesus. E aí, quem que não vai querer aceitar Jesus? Certo. Eu aceitei Jesus, ela disse. Eu fui lá então na frente, mas não gostei, porque eu me senti assim, quem faz uma pergunta dessa está forçando. Ela estava dizendo na palavra dela, né? Aí eu lá com os meus botões, lá nos meus 8, 9 anos de idade, talvez naquela época, pensei, agora entendi, quer dizer, eles oferecem uma coisa que ninguém pode rejeitar Jesus, quem vai rejeitar Jesus? Exato. Então, eu pus assim, nunca na vida eu vou entrar numa igreja evangélica. Isso ficou no meu pensamento. Eu não entrava... Senão eles vão me obrigar a aceitar Jesus. Porque se me perguntasse como que eu não ia aceitar Jesus, eu sabia quem era Jesus, conhecia a história. Eu não sabia quem era, né? Não conhecia ele. Sim. Mas eu entendia a história. E eu pensava assim, como é que eu vou rejeitar? Então, pronto, resolvi o meu problema. Não entro na igreja evangélica nunca. Ninguém vai me perguntar, né? E então, aquele movimento de rua que eu via sempre, achava bonito, mas eu fugia. Até que um dia, né, eu passei num culto na cidade, tem uma religião que é americana, chamada Exército da Salvação. Sim. E eu nunca mais nem vi, aqui na nossa região não vejo, São Paulo deve existir ainda. E qual era o que me chamava também a atenção? Eram instrumentos de sopro, que eles tocavam, parecia um coral dos anjos. Aqueles os instrumentos já assim, chamavam o senhor. Então, me chamavam, aquilo me atraía. Aí eu olhava para aquilo assim, né? Eu falava, que lindo. Parava um pouquinho para ouvir. Quando eu parei, eles tocaram o último hino assim, e eles perguntaram, agora nós queremos saber quem quer aceitar Jesus. Meu Deus. Eu falei, não tem jeito, eu não entrei na igreja. Mas ela veio até mim. Aí chegou ali, eu falei, eu quero. Ajoelhei lá na rua, levantei minha mão,
e aceitei Jesus. Aceitei ali, mas não fui para lugar nenhum mais. Estava com os colegas lá que nós fomos bagunçar, nós fomos para a nossa bagunça, voltamos. E aí chega, quando minha mãe ficou doente, que eu falei. Ela ficou doente e me convidou, um dia eu vou, um dia eu vou. Aí eu chego aí, um dia eu matei aula. Fui para casa, minha mãe, que bom que você não foi no colégio hoje. Hoje você vai comigo na igreja, então, porque eu estou indo para a igreja daqui um pouco e tal. Falei, mãe, eu já faltei porque eu estou cansado. Um dia eu vou. E aí minha mãe foi embora, né, não insistiu mais. Foi para a igreja, só que lá no meu coração ficou aquela coisa, né? Nossa, se minha mãe morrer amanhã. Ainda havia o peso da dúvida. Eu não vou me perdoar nunca, né? Da questão dos médicos. Não vou me perdoar nunca por ter negado atender um convite que a minha mãe amada fez. Aí eu peguei e falei, não, eu vou lá. Chamei meu pai, falei com ele pegar o carro para a gente ir lá, se ele sabia onde era, ele falou que sabia. Mas está começando agora. Não, mas eu quero ir no começo mesmo. E naquele dia eu fui, era um culto de oração. Né? O culto de oração é aquele culto onde vão só os crentes mesmo, porque os que não são muito crentes não vão nunca no culto de oração. Entendeu? O pessoal mais imaturo, né? Até acaba não aparecendo. Aí cheguei lá, né? Então tinha aquelas pessoas mais simples, o diácono que falava um monte de coisa errada em português, e eu ali, aluno, né, de colégio, estava olhando aquilo e falei, nossa, como o camarada fala, né? Tudo que falava fora da concordância, eu ficava lá no meu íntimo, né, corrigindo. E aquilo ali, então, foi ficando uma coisa assim, eu fui me sentindo bem, fui me sentindo um clima assim, sabe quando você está num calor bem forte mesmo, que você entra no Banco do Brasil para ver o saldo, não é porque você tem dinheiro, só para pegar um ar-condicionado lá, é daquele jeito. Certo. Eu senti exatamente isso, como se eu estivesse num lugar assim, que cheguei e deu aquele alívio, aquele frescor. Aí eu comecei a me sentir em casa. Eu nem liguei para minha mãe lá, nem vi. Minha mãe estava sentada num canto, eu entrei depois, ainda achando assim, né, eu era jovem, 16 anos, me achava bonitão, né? Olhei assim e falei, as meninas vão todas olhar para mim, né? Aí depois eu olhei, elas olharam mesmo, mas eu olhei assim, aquele olhar de misericórdia. Jesus tem misericórdia desse jovem. Aí fiquei ali e comecei a orar. Só que eu não sabia orar o que eles oravam. Tá? O diácono lá que estava dirigindo o culto, nunca esqueço o nome dele, Manuel, né? O filho dele é pastor hoje, Toninho, lá em São Paulo. E aí então ele falou, agora nós vamos ajoelhar para orar. Depois deles cantarem uns hinos e falarem um monte de coisa e tal. Aí vamos ajoelhar. Eu ajoelhei também. Só que quando eu ajoelhei, eu não entendi nada, porque o pessoal orava cada um uma coisa. Eu estava acostumado na igreja católica, né? Que é tudo recitado assim. Cada um pedia uma coisa, um pedia para o cachorro, para a bicicleta, para o carro, para a mãe, para o pai. Aí eu peguei e falei assim, gente, esse povo é doido. Aí sentei, né? Sentei, mas falei, não, mas todo mundo ajoelhado, eu sou o único certo, ajoelhei de novo. Aí pensei, vou rezar o que eu sei aqui, né? Aí eu pensei assim, mas se eu rezar, capaz que o pessoal vai mandar embora, tá tão bom aqui. Claro que eles não fariam isso, né? Mas eu pensei, eu não sabia nada. Primeira vez na minha vida que eu entrei numa igreja. Aí eu parei ali e fiquei ali, oh Deus, esse povo aqui deve ser doido. Como que o senhor vai ouvir um povo, cada um pedindo uma coisa, cada um falando uma coisa, como que o senhor vai entender um negócio desse? Eu estou achando que esse povo é maluco. E ali, a primeira vez na minha vida, Deus falou comigo. É porque eu sou Deus. Eu ouço todas as pessoas, em todas as línguas, no mesmo tempo, e atendo a oração. Aleluia. Aleluia. Ali foi a minha conversão. Então foi bem diferente, né? Porque geralmente a gente vê muito pessoas se convertendo em movimentos, como, por exemplo, uma festividade, um congresso. Foi num Mas culto de oração. para você acabou sendo num culto que é totalmente atípico. De ter pessoas diferentes e pessoas se convertendo. E que até hoje é indesejado por muitos crentes. Né? Foi num culto de oração. Eu valorizo muito o culto de oração. Até hoje.